Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Hoje eu vou querer falar sobre metas. Para quem está mais tempo no canal ou no grupo de WhatsApp, sabe que as metas que eu costumo fazer de quantidade de ações, né? Então, hoje eu queria mostrar para vocês como que a gente define essas metas e mostrar a funcionalidade nova lá na plataforma MAD3. Então, vamos lá. Como é que a gente define uma meta? O que é uma meta, né? É um número que a gente consegue atingir, que a gente busca atingir. E as pessoas ficam meio perdidas nessa questão, porque geralmente elas colocam a meta em patrimônio. Eu quero ter 50 mil reais, eu quero ter 100 mil reais, eu quero ter 1 milhão de reais. Só que o patrimônio oscila. Todo dia tem cotação para cima, cotação para baixo, a não ser que você invista só em CDB, que aí não tem oscilação nenhuma. Mas quando a gente fala da metodologia, né, de aumentar a renda via renda variável, você consegue definir exatamente a meta que você gostaria de ter, tanto em quantidade de ações, como a renda que você projeta ter no futuro. Então, como é que funciona isso? Eu vou repetir o meu exemplo, posso até estar sendo repetitivo, mas de Taesa. Lá no comecinho, no primeiro vídeo há 2 anos atrás, eu falei que eu queria ter 12 mil reais de renda em Taesa. Por que 12 mil reais de renda em Taesa? Porque 12 mil dividido por 12, a gente tem R$ 1.000 por mês. Então eu quero ter em Taesa, nesse ativo, né, Taesa, R$ 1.000 por mês de renda. E todos os aportes que eu fiz foi comprando Taesa até atingir uma quantidade de ações. Qual que foi essa quantidade de ações? Qual que foi a minha meta? 4.000 ações da Taesa. E por que foi 4.000 ações da Taesa? Vou mostrar aqui para vocês no site do Status Invest. Vamos lá, Taesa 11. Só para vocês entenderem o racional de como eu cheguei em 4.000 ações da Taesa. Esses aqui são os dividendos da Taesa, vou colocar no período máximo. Então, cada barrinha dessa aqui é um ano, 2024, 2023, 2022, 2021, e o quanto que ela pagou, né? Quanto que a ação pagou de dividendo. Então, 2021 pagou R$ 4,50, 2022 R$ 4,80, 2023 R$ 2,91, 2024 R$ 3,53. Então, como é que eu cheguei nas 4.000 ações de Taesa? Vou separar aqui para vocês. Calculadora. Qual que é a conta que a gente faz para chegar no dividendo por ação esperado, né? Ó, vamos voltar lá. Pronto. Então, eu pego os últimos 5 anos de dividendo da Taesa. Aqui, ó, 2020, 3,21. 3,21 mais 4,50 mais 4,85 mais 2,91 mais 3,53. Isso dá um total de 19. Se a gente dividir isso aqui por 3, ou melhor, por 5, a gente chega em R$ 3,80 de dividendo por ação. Por que que Taesa nessa conta tá dando 3,80 e eu usei o 3? Porque quando eu comecei a fazer a conta, a gente não tinha esse 2024 que pagou mais, e a gente tinha um 2019 que pagou menos. Então, na minha conta anterior, o dividendo por ação médio esperado de Taesa nos últimos 5 anos foi de R$ 3. Então, se a gente pegar os 12 mil dividido por 3, a gente chega em 4.000 ações da Taesa. É assim que você define uma meta de quantidade de ações. O quanto que você quer ter de renda anual, dividido pela renda média dos últimos 5 anos daquele ativo. Então, como o Taesa paga R$ 3, eu quero ter 12 mil reais por ano de dividendo, eu preciso ter 4.000 ações da Taesa. E é assim que eu cheguei nessas minhas 4.000 ações da Taesa. Próximo ativo que eu comecei a comprar, Bradesco. Qual que era a meta inicial de Bradesco? 12.000 ações. Por que 12.000 ações? Porque Bradesco, ó, BBDC3. Vamos lá, na mesma conta. Ó. BBDC3, agrupar por ano. Tá aqui, só não tá. Perfeito.
Ó, Bradesco. Então, 2020 pagou 0,64, 0,64. 2021, 0,93, 0,93. Mais 0,38. Mais 1,54. Mais 1,01. E isso tudo a gente também divide por 5. Para pegar o dividendo por ação médio dos últimos 5 anos. E a gente chega em 0,9. Por que aqui está um pouco abaixo do valor que eu usei de referência? A mesma coisa. Eu acabei usando um ano anterior, então 2023, veja que pagou mais, né, quando a gente foi fazer a conta. E 2029 também tinha, 2019 tinha pago bem mais também. Então a conta que eu tinha feito dava em R$1 por ação de dividendo médio esperado. Por isso que eu falei, minha meta inicial eram 12 mil ações do Bradesco, porque em média vai me pagar R$1, então 12 mil que eu quero de renda dividido por R$1, que é o que ela paga em média dividendo ao ano, eu tenho que ter 12 mil ações de Bradesco. E a gente acabou abortando esse objetivo porque o Bradesco subiu bastante para R$14. Eu ainda acho que é um bom valor, não acho que seria ruim comprar nesse 14, a única coisa é que tem coisas mais baratas, por isso que a gente acabou mudando a meta, né? Subiu 30%, praticamente 40% esse ano, mas 30% do nosso valor. E aí a gente começou a comprar Banco do Brasil. E Banco do Brasil, para quem lembra, a gente tinha uma meta de 4.200 ações, se não me engano, 4.600 ações no começo, porque ela pagava 1,68, e eu revisei essa meta com a mudança de guidance que a gente teve de 30%, em vez de pagar 45% de dividendo, vai pagar 30% de dividendo do payout. E o lucro estimado, né, do banco também diminuiu. Então, se a gente usar a barra inferior do guidance, é de 21 bilhões. E nisso eu cheguei a R$1,10, fazendo com que a minha meta de Banco do Brasil mudasse de 4.600 para 5.500 ações. Então eu preciso ter mais ações para conseguir a mesma renda de 6 mil, porque eu acabei dividindo no Bradesco e Banco do Brasil como metas. E aí o que eu queria mostrar para vocês aqui no nosso site? Você pode clicar em metas. Atualmente todo mundo que está cadastrado está com a licença Pro, mas futuramente essa parte de metas vai ficar só para quem é usuário pago, né, da ferramenta. Então gratuitamente pode usar tudo, menos a parte de metas, radar e estatísticas que futuramente vai ter. Mas atualmente todo mundo está com a licença Pro para testar, para brincar, para usar. Então como é que você cadastra? Clica aqui em adicionar meta. Você pode definir aqui um nome para sua meta, por exemplo, pagar a conta de luz, pagar o aluguel, enfim. Eu deixo em branco. Quantidade de cotas, a gente escolhe o ativo. Então em Bradesco a gente tinha meta de 12 mil ações, que virou 6 mil ações. Então aqui, ó, 6 mil, criar. Vai aparecer aqui o nosso card de meta. Então eu tenho 3.270 ações de Bradesco, a minha meta é 6 mil, já atingi 55% dessa meta, me faltam 2.730 ações, e se eu fosse comprar ao preço de fechamento, né, do dia anterior, aqui é de sexta, eu teria que comprar, né, usar R$39.339 para comprar essas 2.730 ações. Vamos adicionar outra meta. Aqui repetir, ó. Banco do Brasil. Banco do Brasil. A meta é de 5.500. A gente clica em criar. E aqui está a nossa nova meta de Banco do Brasil. Eu tenho 2.072 ações. Eu gostaria de ter 5.500 ações. Já completei 38% dessa meta. E faltam 3.428 para eu atingir as minhas 5.500 ações de Banco do Brasil. E pelo último preço de fechamento de sexta, eu teria que investir para usar do meu bolso R$76.478, tá bom? E a última meta, que aí a gente fala de proventos, né, o quanto eu gostaria de ter de proventos. Aqui a gente consegue falar se é mensal ou se é anual. Eu vou mostrar primeiro o anual, que é o que eu prefiro quando o volume é baixo, né, de recursos. E depois eu vou mostrar como é que fica mensal para vocês entenderem. Então, minha meta anual de 12 mil. Só lembrando porque que é 12 mil e não 24.
O ano passado eu investi para esse ano receber 12 mil reais de provento. Então, esse ano eu estou investindo para ano que vem receber 24. Então, como a gente ainda está nesse ano, esse ano minha meta é de 12 mil reais. E na hora que eu clico, aparece aqui o que eu já realizei. Para vocês entenderem, aqui o recebido, então eu já recebi R$ 6.443 de dividendos e tenho 4.698 para receber. Então mesmo se eu vender toda a minha posição, eu ainda vou receber esses R$ 4.700. Então eu já atingi 93% da minha meta desse ano de dividendo. Não tem mágica. O ano passado eu investi para esse ano receber esses 12 mil. E a gente ainda está em setembro, então ainda tem possibilidade de ser um pouco maior esse valor recebido ao longo do tempo. E, como eu comentei com vocês, por que eu não coloco uma meta mensal aqui de R$ 1.000, que seria os 12 mil no ano, né? Porque como o volume ainda é baixo, as barras aqui mensais não ficam tão preenchidas. Então, quando o volume de ações é maior, enfim, quando tem mais dinheiro investido, essas barras vão, né, o mensal aqui fica mais interessante. Então, para quem tem menos recurso, é melhor usar uma renda anual como objetivo. E voltando aqui para a nossa parte de resumo, como é que vão ficar as metas? Vão ficar dessa maneira. Bradesco, com a quantidade que eu tenho e a meta que eu estabeleci. Banco do Brasil com a quantidade que eu tenho e a meta que eu estabeleci, e a renda anual, o quanto, né, eu já recebi, aqui recebido e provisionado, versus o que falta. Falta só 7% para atingir minha meta desse ano. Feature interessante. Mano, eu setei mais do que 3 metas. Como é que eu faço para essa meta mensal aparecer lá? Você consegue definir, adicionar resumo nos favoritos. Então você seleciona quais são as metas que você gostaria de ver ali na tela de resumo e ela vai trazer para a renda mensal aqui. Eu já recebi R$ 715 por mês em média de renda. Então, assim que você define suas metas e assim que você coloca no quadro onde você quer que elas estejam, fica bem fácil de acompanhar e fica mais fácil de você se manter fiel porque você vê evolução. Falta cada vez menos, cada aporte que você faz, falta menos para atingir as suas metas. E tem mais um tipo de meta que eu não comentei aqui, que é a meta do aporte, né? E eu quero fazer R$ 1.000 de aportes por mês, eu quero fazer R$ 5.000 por mês, eu quero fazer R$ 500 por mês de aporte. E também vai ter como a gente medir isso. Se você está fazendo a sua parte, né? Uma parte é o que o mercado te dá, que são os dividendos e a renda anual que você atinge, e outra parte, que é a maior parte, eu diria, é dos seus aportes que você está fazendo. Então, quanto mais você ganha e menos você gasta, mais sobra para você investir e aumentar a sua renda no futuro. Tá bom? Então é isso. Queria mostrar a nova feature no site e também mostrar o racional por trás de como definir uma meta em quantidade ou em renda anual. Tá bom? Então é isso, pessoal. A gente se vê. Excelente semana. Até mais.